Pareço uma pessoa racional, mas sou completamente viciada em retiro. Meu nome é Carolina Turboli, para quem ainda não me conhece, eu sou especialista em sexualidade consciente e linguagem corporal, e hoje eu vou contar uma das experiências mais profundas que eu já tive no primeiro retiro que eu fiz em 2011. Se você ainda não está seguindo essa página, por favor, segue essa página porque eu tenho muito conteúdo interessante que vai fazer você suspirar de prazer e trazer ocitocina para o seu corpo físico. Já dá o like nesse vídeo para impulsionar o canal e se você não gostar, depois você pode tirar o like, para mim tá tudo certo. Antes de falar sobre esse retiro de 2011 e explicar por que eu tomei essa decisão, eu queria dizer que os retiros estão muito na moda agora, esse caminho do autoconhecimento está completamente já mercantilizado, existem várias high tickets de retiro e eu acho que é ótimo porque de fato podem ser experiências muito transformadoras e geralmente são experiências mais custosas para quem está organizando. No entanto, se a gente for parar para pensar, o retiro é uma experiência que ele é um lazer, porque sempre tem momentos livres de lazer, a maioria dos retiros. É uma experiência de descanso, então você consegue realmente acalmar o seu sistema nervoso enquanto você está lá. É uma experiência onde você tem oportunidade de ter insights dentro daquela egrégora que você não teria em outro lugar. É uma experiência onde você pode conhecer amigos. É uma experiência onde geralmente você adquire ferramentas de autoconhecimento que você pode levar para o seu dia a dia. É uma experiência de contato com a natureza e principalmente é uma experiência que pode te levar a catarses, a momentos de realização sobre a sua própria vida que tem o potencial de mudar toda a sua história. E foi isso que aconteceu comigo em 2011. Eu era uma mulher suburbana de 18 anos, classe média baixa, que estava entrando na universidade. Eu acho que nessa época eu já tinha a bolsa da faculdade de pesquisa, eu ganhava R$ 400 de bolsa, mais ou menos, e conheci a yoga e a meditação através da Arte de Viver. The Art of Living é uma instituição mundial, e fiz o curso de meditação, fiz o curso de yoga, e fiquei completamente encantada pela yoga. De certa forma, eu tinha uma crença que a yoga era uma coisa de gente rica, então eu nunca tinha me permitido sequer ter curiosidade pela yoga, e naquele curso de uma semana na Arte de Viver, a yoga completamente transformou minha vida. E aí disseram que teria um retiro avançado de yoga na Argentina, né? Eu morava no Brasil, no Rio de Janeiro, e fazendo as contas lá, não era tão caro, porque a Argentina tinha uma moeda desvalorizada em relação ao Brasil, ainda tem, infelizmente. A passagem também não era cara. Eu tinha juntado um dinheirinho ali nos primeiros meses da minha bolsa da faculdade e decidi entrar nessa aventura, sem imaginar que seria uma aventura tão transformadora quanto foi. Quando eu cheguei lá, a proposta do retiro era uma limpeza energética e física. Então a gente passou alguns dias com uma alimentação muito restrita, acho que era só legume e vegetal, alguma coisa assim. Eu acho que não tinha sal, não tinha açúcar, não tinha nenhum tipo de tempero, porque a gente ia fazer uma limpeza intestinal. Eu nem sabia de nada disso. Nos primeiros dias, eu entrei numa depressão. E aí eu fui lá falar com o instrutor, falei, olha, eu quero voltar para o Brasil, compra minha passagem aí, porque eu não quero mais ficar aqui. E ele falou, olha, isso pode ser abstinência do açúcar. Então, que tal você esperar mais uns dias e se você continuar com essa abstinência, você vem aqui e fala comigo. E aí sim eu compro sua passagem, mas dá um tempo porque ainda está dentro do prazo da abstinência do açúcar. E eu fiquei assim, gente, esse cara endoidou. Eu tô sentindo uma depressão forte, não tem nada a ver com açúcar. Mas eu não estava em depressão antes, tá, gente? Só para dizer. E aí, de fato, acho que no dia seguinte ou no dia depois, de fato, não tinha mais depressão nenhuma. Eu falei, gente, que coisa louca que açúcar faz com o nosso corpo, né? E aí a gente foi fazer a tal limpeza intestinal, que eu não vou saber falar o nome dela em sânscrito, mas é uma limpeza completa, onde você toma água com sal e faz movimento de yoga. Claro que você tem que estar numa dieta muito restrita antes para essa limpeza funcionar. E chega um momento que você vai evacuando e chega um momento que só sai água. Só sai água, isso significa que você limpou todo o trato gastrointestinal, né? Desde a parte do esôfago, passando pelo estômago até o intestino. E aí depois dá uma moleza, porque é intenso, assim. A gente passou a manhã toda nessa limpeza. E aí a gente depois só come arroz com ghee
né, ghee é manteiga clarificada indiana, e fomos dormir. E passamos o dia dormindo, se recuperando da limpeza. Nesse dia seguinte da limpeza, gente, só para pontuar que eu era uma pessoa com o intestino muito preso, eu já tinha chegado a passar 7 dias sem ir ao banheiro, assim, quando eu estava viajando, quando eu estava numa situação, assim, de mais estresse. Então, eu tinha intestino muito travado. Eu era toda travada, né? Não era só o intestino, porque o intestino era só um reflexo da minha própria repressão interna. E tinha muito mau humor matinal e muita dificuldade para acordar. E aí, no dia seguinte da limpeza intestinal, gente, eu acordei tipo aquelas pessoas que eu odiava. Bom dia, sol, bom dia, mar, bom dia, vento, bom dia, planeta Terra. E já acordei fazendo yoga, porque a gente já fazia yoga acho que 6 horas da manhã. Fazíamos 108 saudações ao sol, que levava um tempinho, entre 40 minutos a 1 hora. E eu tinha dormido pouco. Quer dizer, nesse dia eu não tinha dormido pouco, mas aí eu comecei a acordar com uma disposição às 6 horas da manhã e eu dormia pouco lá, porque eu fiz muitos amigos lá, inclusive amigos que eu tenho até hoje. Isso já faz 14 anos, né? Eu ficava até tarde tocando violão, eu levei meu violão, então a gente ficava até 1 da manhã tocando violão. Não recomendo, mas eu tinha 18 anos. E acordava às 6 horas da manhã com uma disposição e uma felicidade que eu experimentei já de novo nesse nível algumas vezes. Eu vou até dizer quais foram as vezes que eu experimentei esse grau de felicidade. Mas foi a primeira vez que eu experimentei esse pico de felicidade na minha vida. E aí fiz amigos. Eu era praticamente. Tinha eu e mais umas 2 pessoas, uma que é até minha amiga até hoje, a Paloma, que éramos as mais novas do retiro. A galera era mais velha, assim. E eu lembro que na época todo mundo me falava: caramba, que legal que você já tá fazendo um retiro com 18 anos, isso vai mudar a sua vida. E eu ficava, sei lá, meio sem entender. E depois desse retiro eu me tornei vegetariana. Fui vegetariana há 8 anos, hoje eu sou flexitariana. Mas ser vegetariana mudou minha vida. E aí já uma coisa puxou a outra. Eu fui fazer um curso de culinária ayurvédica, comecei a praticar yoga de forma regular. Pratiquei mais de 1 hora e meia de yoga por 1 ano e meio depois do retiro. Então, olha a cauda, né, de impacto que esse retiro teve na minha vida. E continuei nesse caminho do autoconhecimento, aí eu não parei mais. Percebi que esse lado oriental me puxava muito. Aí comecei a ler os livros do Osho e foi assim que eu acabei caindo no Tantra, experimentando a massagem tântrica e me tornando terapeuta tântrica. Então, olha como um evento pode ter um impacto de transformação na sua vida. Em 2019, quando eu vim para Portugal, eu participei de um outro retiro que tinha o nome de festival, mas não era festival nada, era um retiro, o Portugal Tantra Festival. E esse retiro trouxe para mim os amigos que eu tenho até hoje aqui em Portugal, depois de 6 anos. Então foi um retiro que também impactou imenso a minha própria experiência com o Tantra, porque eu tinha me formado no Brasil, eu não conhecia alguns formatos que existiam aqui na Europa. Foi lá que eu entrei em contato com os templos, com os Night Temples ou Sacred Temples, que são formatos imersivos de exploração da intimidade consciente, que eu organizo até hoje. Comecei a organizar os templos depois que eu voltei do festival. Fiquei completamente impactada por aquela experiência dos templos lá. Eram templos imensos, com 300 pessoas, com várias esquinas. Eu falei, gente, como que eu nunca tinha vivido isso antes? E os templos passaram a fazer parte do meu trabalho, portanto, também foi um retiro que mudou completamente o rumo da minha vida profissional e pessoal, porque foi a partir dali que eu conheci pessoas e comecei a conviver com elas. E pela primeira vez eu tive um grupo de amigos tântricos, né, que também estavam explorando a intimidade consciente. Isso fez muita diferença no avanço da intimidade consciente na minha história pessoal, porque até então eu já era terapeuta tântrica, mas eu sentia que o Tantra não estava tão no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, quanto eu desejava. Porque eu não tinha pares para trocar sobre isso, né? Então a minha própria vida amorosa ainda era uma vida meio normal. E aquilo me incomodava. Eu não queria mais ser convencional, porque eu já tinha descoberto o Tantra como um alavancador da intimidade, como um catalisador da intimidade e como uma ferramenta, uma tecnologia mesmo espiritual, que já não fazia mais sentido voltar atrás. É como você ter um banquete na sua frente e ficar comendo canapé. Então, eu já queria incorporar esse estilo de vida tântrico. Eu sei que leva um tempo
e o Portugal Tantra Festival foi o caminho. E a partir dali, eu escrevi para o Bruno, que é um amigo meu, que dava retiros de yoga aqui em Portugal, e falei: olha, eu amo retiros. E eu vi que seus retiros são muito legais, tem uma programação muito legal. O primeiro retiro que eu fiz na minha vida foi um retiro de yoga, e se você quiser, eu quero contribuir de alguma forma com você. Não sei o que me deu na cabeça para eu ter coragem de escrever essa mensagem, mas ele foi super receptivo, me chamou para tomar um café, tomamos um café, nos curtimos muito e a partir dali a gente começou a colaborar e eu comecei a facilitar algumas dinâmicas nos retiros do Bruno também. Isso me deu mais bagagem ainda em relação aos retiros. No Brasil, quando eu fiz a minha formação de terapeuta, a gente fazia a formação em modelo de retiro, alguns retiros urbanos, alguns retiros fora da cidade. E, gente, eram umas coisas tão doidas assim, que a gente vivia em retiro que não tinha como viver fora do retiro. Por exemplo, a gente teve uma vez uma dinâmica de busca de visão, onde a gente virou uma noite em busca de visão, com fogueira e tudo isso. E são tantos insights, são tantas curas que acontecem que o formato do retiro é o formato ideal para viver esse tipo de processo. Também vivi em 2014 um dos retiros mais transformadores da minha vida, que foi o Vipassana, que é um retiro de silêncio e meditação, onde você passa praticamente 14 horas do dia em meditação e em silêncio também. E, meu Deus, gente, eu sou geminiana, falo pra caramba. Imagina o que foi pra mim estar 10 dias em silêncio. Foi o céu e o inferno ao mesmo tempo, assim. Mas eu saí de lá com tanta energia que logo depois eu escrevi meu primeiro romance, que eu publiquei 2 anos depois. Escrevi em 2014 e publiquei em 2016. Mas publiquei um livro de poesia assim que eu voltei, tive coragem, que era um sonho meu publicar um livro. Escrevi uma peça de teatro, então eu publiquei um livro, escrevi outro livro, escrevi uma peça de teatro, entrei para o mestrado com bolsa, então aquilo trouxe rebarba também de impacto positivo, de transformação na minha vida, que não tem volta, né? Porque a partir dali eu percebi o impacto da meditação na minha história. Já tinha percebido desde 2011, quando eu fiz o retiro de yoga e quando eu comecei as práticas meditativas, mas o Vipassana realmente é uma técnica muito rígida, muito severa. Eu não pratico Vipassana no meu dia a dia, mas ele me fez entender o impacto que o estado meditativo tem. E foi lá que eu tive uma outra experiência de felicidade suprema, como eu falei que eu tive em 2011. Deixa eu ver que outros lugares eu tive essa experiência de impacto, de felicidade suprema. O Caminho de Santiago também foi outro lugar onde eu tive essa experiência de felicidade suprema. Várias massagens tântricas que eu já recebi foram experiências de felicidade suprema. O retiro de Tantra que eu fiz na semana passada também tive mais de um momento de felicidade suprema, que eu vou chamar de Nirvana, ou a gente chama de Satori, né, que seria um vislumbramento da iluminação. É uma coisa que acontece muito rápido, claro, mas que traz um impacto na nossa vida de saber que aquilo existe, de saber que eu posso chegar lá e de entender que a felicidade de verdade ela parece muito mais com a paz do que com a euforia. E aí, nesse último retiro que eu fiz de Tantra, eu tive uma visão que já estava muito clara para mim. Eu sempre falava sobre isso com outras pessoas. Quem me conhece de perto já deve ter me ouvido falar de algum dos retiros, até de histórias que eu estou contando aqui nesse vídeo. Eu percebi que não fazia sentido não fazer retiros, né? Eu já faço retiros desde quando foi meu primeiro retiro, acho que foi em 2019, se eu não me engano, ou foi em 2021. Enfim, eu já tenho uns anos que eu organizo os meus próprios retiros, não só facilito retiros de colegas, mas esse ano eu percebi, caramba, eu quero fazer muito retiro. É claro que é desafiador a parte logística para organizar um retiro. Você já está no campo do retiro desde o momento em que você escreve ali a programação, coloca ele divulgando. Mas eu percebi que eu tenho que seguir o caminho das minhas paixões. Então, os workshops, os retiros, os templos, eles são minhas grandes paixões. Eu adoro fazer coisas em grupo. Considero que seja uma coisa que eu faço muito bem, modéstia à parte, porque eu amo estar em grupo, eu sou uma pessoa muito social. E adoro estar em grupo, em processo de autoconhecimento e me divertindo ao mesmo tempo. Então, eu acho que os retiros, eles têm todas essas características para mim.
Então decidi lançar assim para o universo vários retiros até o final do ano. Um retiro de casal, um retiro só para mulheres, um retiro misto e um retiro de ano novo, que vai ser no mesmo lugar que foi o retiro de ano novo do ano passado. E a programação desses retiros, modéstia à parte, está incrível. São todos retiros tântricos. Tirando o retiro de Ano Novo, são todos retiros naturistas, que eu faço no espaço do meu grande amigo e parceiro Rubinho, que foi meu aluno de Tantra também, então tá todo dentro da filosofia tântrica junto comigo. O espaço é lindo, é muito bem cuidado, cada detalhe foi pensado com muito amor. A comida da Nadine é uma coisa de outro mundo, é orgástica, como eu falo para ela. E a gente pensou nessa programação para o verão europeu, né, para o verão aqui de Portugal, com valores acessíveis dentro da realidade dos custos de um retiro e com grupos pequenos, porque eu acredito muito no trabalho intimista. Não é aquele que dá mais dinheiro, mas é aquele que gera mais impacto para mim, né? Nos participantes, a gente consegue ter uma experiência muito mais profunda quando a gente tem um grupo menor. E a gente consegue se conhecer mais, a gente consegue ter espaço para si mesmo. Quando a gente tem retiros muito grandes, acaba ficando muito com cara de festival, de festa, e difícil ter momentos mais introspectivos nesse tipo de ambiente. Mas os retiros intimistas, eles têm o melhor de todos os mundos, na minha opinião. A gente consegue se divertir, descansar, tirar tempo para si, aprender novas ferramentas, ter insights, tomar decisões, e você volta para casa com aquela rebarba que eu falei de impacto positivo na sua vida e, portanto, é um investimento que vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado dessa partilha do meu amor profundo pelos retiros. Para quem está em Portugal, para quem está perto de Portugal, vou deixar aqui embaixo o Linktree, que tem todos os próximos retiros que eu vou fazer. Se você não tem a oportunidade de estar com retiro comigo, não fique triste, eu também tenho programas online. Os links também estão aqui embaixo, programas super acessíveis para que você comece esse caminho de transformação para ser sensual, para ter uma sexualidade orgástica e para ter prazer todos os dias, porque você merece. O prazer é seu direito divino. E até o próximo vídeo.